Olá, eu li uma matéria num jornal sobre uma história que aconteceu no norte do Brasil que eu achei muito interessante e gostaria de relatar para vocês. Num domingo, uma senhora levou o seu filho para fazer a prova do Enem, que começava ao meio-dia. Ela levou ele de carro, deixou o filho dela e em seguida ela partiu para a casa de uma prima para passar o tempo, para jogar a conversa fora, até que desse o tempo de voltar para pegar o seu filho. No caminho, ela passava por uma praça e viu sentada num banco uma adolescente chorando muito, uma menina chorando muito sentada naquele banco. Não teve por onde, ela parou o carro, ficou comovida com aquela cena e aí perguntou para a menina, chegou próxima da menina e disse: escuta, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Aí a menina disse: olha, eu chorando, eu não tinha dinheiro para o ônibus, então, e eu saí atrasada de casa e eu vou fazer prova do Enem, mas já são 10 para meio-dia, a prova começa daqui 10 minutos, então eu não vou conseguir chegar a tempo nem pegando o ônibus. Não teve por onde. A senhora, emocionada, comovida, pegou a menina pela mão e falou: sobe no carro e vamos lá. E levou a menina até a escola onde ela ia fazer a prova e percorreu 7 quilômetros em 9 minutos, que distanciava a escola de onde estava aquela praça. E a menina entrou faltando 1 minuto para fechar o portão. E essa senhora, na reportagem, disse o seguinte: eu só lamento por não ter dado um dinheirinho para ela voltar para casa de ônibus. Não fiz o serviço completo, mas de qualquer forma, graças a Deus, a menina conseguiu chegar a tempo para fazer a prova do Enem. Essas coisas são muito curiosas, inclusive a mídia ela explora muito os atrasos do pessoal do Enem. Mas é uma história, sem dúvida, comovente, de muita bondade, recheada de muita bondade. Mas eu pergunto para você, o que fez essa senhora parar para conversar com a menina, para saber o que estava acontecendo com ela? O choro, claro. O choro dificilmente não comove uma pessoa. É uma expressão emocional que o mundo inteiro conhece, independentemente da cultura. Ele se expressa no ser humano igualmente em qualquer lugar do mundo. E graças à nossa empatia, que é a nossa capacidade de imaginar o que o outro está sentindo, se colocando no lugar dele, claro, porque todo mundo já chorou na vida, então você se coloca no lugar do outro e imagina o que ele está sentindo, a despeito do motivo pelo qual ele está chorando, mas a empatia que nos leva a perceber de imediato o que está se passando. Tanto é que ela é tão forte instintivamente dentro da gente que você chega ao ponto de chorar num filme. Quando você se projeta nos personagens, você se emociona com uma cena, você é capaz de chorar assistindo o filme, mesmo sabendo que é tudo uma mentira. Mas o que é o choro fisiologicamente? Como é que o nosso corpo se arma para desencadear o choro? O que é isso fisiologicamente? Como funcionam essas coisas? A gente sabe que expressões emocionais fortes, como por exemplo o riso, ele é muito importante nos processos de cura. O riso, ele aumenta o nosso fluxo sanguíneo, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Existem inclusive terapias que ajudam nos processos de cura, chamado terapia do riso. A raiva também é uma outra expressão emocional forte que nos ajuda muito a descarregar. Quando você está muito carregado, muito ansioso, muito nervoso, a raiva ela nos ajuda a descarregar a nossa tensão. É por isso que tem um monte de gente que vai para as academias e fica dando socos, eventualmente imaginando talvez algum companheiro, algum colega de trabalho que detesta e fica dando socos, né? Enfim. Mas o mistério do choro está começando a ser desvendado pela ciência. A primeira coisa que a ciência constata é que não existe efeito colateral nenhum da gente chorar, ou seja, ele não faz mal para ninguém. Mas existe um aspecto muito interessante que atribui ao choro algum tipo de benefício da nossa própria sobrevivência, uma reação do organismo que nos ajuda a preservar a nossa sobrevivência. Existe uma pesquisa sobre o choro que está sendo conduzida na Universidade da Flórida, que ela é muito séria e ela é muito interessante. A primeira constatação dela, que inclusive não é uma grande coisa,
é que 9 em cada 10 pessoas, após chorarem, se sentem aliviadas. Isso todo mundo sabe, todo mundo já chorou, já se sentiu aliviado depois de chorar. Inclusive há um efeito colateral muito interessante, que as pessoas entrevistadas após o choro, essas 9 entre 10 que se sentem melhor, se sentem aliviadas, elas sentem que o seu humor volta. E esse é um fator muito interessante, porque às vezes quando a gente está no fim de uma crise de choro, a gente acaba dando risada. Às vezes risada da gente mesmo, ou porque os pensamentos começam a ficar mais claros e a gente começa a mudar o nosso humor. Ou seja, além de aliviado, ele altera o nosso humor. Mas enfim, até aí não é uma grande coisa. Todo mundo já experimentou isso, sabe que é verdade. Agora, essas pesquisas, elas estão construindo uma teoria que eles estão chamando de teoria da recuperação. Essa teoria da recuperação enuncia tudo o que o corpo faz na tentativa de recuperar o seu equilíbrio diante de uma situação estressante. E um dos recursos dessa teoria da recuperação é o choro. É mais ou menos assim. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele faz um bando de tarefas sem que você se dê conta, você não precisa ter consciência delas. Diante de uma situação muito estressante, onde você está extremamente ansioso, com medo, ou extremamente agoniado, o corpo percebe que você está aumentando o risco de ter um ataque cardíaco, ou então um acidente vascular cerebral. Então o corpo começa a se movimentar para levar você ao choro numa tentativa de criar as condições de reequilíbrio. Por isso ela se chama teoria da recuperação. Dentro dessa teoria da recuperação existe uma parte associada às lágrimas, à fabricação das lágrimas. Segundo os pesquisadores, a produção de lágrimas, elas aumentam o nível de algumas proteínas e de alguns componentes como o manganês, o potássio e a fabricação de alguns hormônios. Especificamente sobre o manganês, ele nos ajuda a evitar a coagulação do sangue e, ao mesmo tempo, ele evita aumentar o colesterol e algo curioso, ele evita também os problemas de pele. E aqui eu abro um parênteses para as senhoras que o ato de chorar, que induz a produção de lágrimas, ajuda na pele, mesmo que isso borre a maquiagem. Um outro aspecto interessante no processo de fabricação de lágrimas é a produção de um hormônio chamado prolactina. Ele já existe dentro da gente, mas ele aumenta de nível quando você está chorando. A prolactina, ela nos ajuda a relaxar. E existe muito mais dentro das mulheres do que nos homens, e isso explica por que as mulheres têm uma facilidade maior ou têm uma tendência maior de chorar do que os homens. Inclusive, essa tendência aumenta quando as mulheres ficam grávidas, porque a produção de prolactina aumenta durante a gravidez, e é por isso que muitas mulheres choram mais do que o normal durante a gravidez. Esse estudo ele não se limita à parte fisiológica, ele contempla também a parte psicológica e muitas vezes eles convergem, é claro. Um bom exemplo disso é uma parte dessa pesquisa que fala sobre a dor. Segundo os pesquisadores, o choro ajuda a reduzir a dor. Mas como assim? Segundo a pesquisa, durante o choro e logo após a gente chorar, a nossa pele se torna hipersensível. E ela desencadeia um processo dentro da gente em busca de contato físico com outra pessoa. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu quero contato com alguém porque isso vai me ajudar a reduzir a dor, a eu sentir menos dor. É estranho, a gente nem imagina como isso funciona, mas na prática é óbvio que funciona, porque todo mundo que está chorando gosta de ser abraçado, gosta de pegar na mão de alguém. Isso é muito comum. E basicamente, o que a pesquisa está dizendo é que isso é instintivo, porque de fato, contato físico reduz a dor. Um outro aspecto dessa pesquisa que é mais comum é que o incentivo ao choro, a indução ao choro já está sendo utilizado nas terapias para pessoas que têm dificuldade de expressar as suas emoções.
E se elas conseguirem ir ao choro, elas começam a se libertar e ter menos dificuldade de expressar as suas emoções. Claro, como todo bom americano, eles adoram uma estatística. E alguns dados estatísticos são enunciados nessa pesquisa. Por exemplo, 70% das pessoas seguram o choro, o que não é nada saudável. É inclusive perigoso, dependendo do estresse da situação. Segundo eles, apenas 20% das crises de choro são superiores a 30 minutos, ou seja, a maioria das pessoas chora menos do que 30 minutos. Segundo a pesquisa, 40% das pessoas que choram, que não inibem o choro, elas choram sozinhas. E um dado interessante é que as mulheres choram em média 47 vezes ao ano. Eu achei isso um pouquinho exagerado, mas não sei. Enfim, de qualquer forma, em parte por conta daquela prolactina, que é aquele hormônio que existe muito mais dentro dela. Quanto ao homem, esse chora em média 7 vezes ao ano. E eu não sei se isso também não é um dado exagerado para muita gente, ou para a maioria dos homens. Mas enfim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os homens rapidamente. Existe um estudo sendo conduzido agora na Universidade da Pensilvânia que tem um aspecto comportamental muito interessante. Os homens, eles cresceram, principalmente os mais velhos, como eu, com uma ideia de que homem não chora, você tem que ser machão, segura o choro, e que chorar é um sinal de fraqueza ou de debilidade, você não pode demonstrar sua fraqueza ou debilidade para os outros, enfim. Esse tipo de condicionamento, ele sem dúvida é muito ruim, e a gente já viu que não é inclusive saudável. Mas parece que a sociedade moderna está começando a aceitar melhor essa situação nos homens. Mas não é no choro compulsivo. Segundo a pesquisa, as fotos de lágrimas nos olhos escorrendo nos homens, elas são muito bem aceitas pela sociedade hoje, inclusive associadas a homens poderosos, fortes. Isso se deve a algumas comoções recentes, como por exemplo o 11 de setembro, ou como soldados na frente de batalha, tanto no Afeganistão ou no Iraque. Essas imagens, elas começaram a mudar um pouco a ideia que as pessoas têm de fragilidade, de transformá-la em algo forte, viril. A avaliação, tanto de homens quanto de mulheres, diante dessas fotos, são muito positivas, o que significa que a sociedade, de uma maneira geral, está mudando em relação ao choro, ou pelo menos às lágrimas nos homens. Para resumir, existem 6 pontos nessa pesquisa que eu julgo da maior importância. O primeiro deles, a gente já falou, chorar é saudável. Se você não quer chorar na frente de ninguém, esteja lá dentro daqueles 40% que choram sozinhos. Mas não evite chorar. Não fique segurando a onda, porque se você estiver sozinho e tal, eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, aliviado, se você deixar o choro vir. Isso já está constatado que é saudável. O segundo aspecto que a pesquisa mostra é que as pessoas que se permitem chorar são consideradas corajosas. Como assim corajosas? Bom, em primeiro lugar, se você foi condicionado a achar que homem não chora, que ele tem que ser machão e tal, e fica segurando a onda, precisa muita coragem para você se deixar chorar, para quebrar todos esses paradigmas da sua educação. Outra coisa que eu acho interessante sobre o ponto de vista da coragem de chorar é que pessoas que também se deixam chorar na frente dos outros precisa ter muita coragem. Imagina você que fica segurando o choro, imagina o tamanho da coragem que é preciso ter para você chorar na frente de alguém. Portanto, a pesquisa diz, nesse segundo aspecto que eu acho muito interessante, que chorar é um ato de coragem, são pessoas corajosas. O terceiro ponto que eu acho muito relevante dessa pesquisa é que as pessoas que choram, que se permitem chorar, são mais felizes. A gente fica pensando, como assim felizes? Bem, se o choro alivia, se o choro te traz o humor de volta e deixa a tristeza para trás, e você faz isso todas as vezes que sente vontade de chorar, e esse processo acontece todas as vezes que você chora, há uma
tendência de você ser mais feliz. E se você pensar bem, tem razão de ser. O quarto ponto que eu acho também relevante é que a pesquisa diz que as pessoas que choram, elas têm mais conhecimento de si próprias. Elas têm maior autoconhecimento. E de fato é verdade. Porque as pessoas que se permitem chorar, elas aprendem a saber por que elas estão chorando. E isso é um aprendizado sobre si mesmas, sobre aquilo que as ofende, sobre aquilo que as oprime, sobre aquilo que ela precisa muitas vezes fazer, porque se aquilo está dando uma vontade de chorar nela, ela já sabe que aquilo não é bom para ela, então ela tem que tomar uma decisão. De uma maneira geral, as pessoas que se permitem chorar têm o maior conhecimento das suas próprias emoções. E de fato, se você pensar bem, tem muito fundamento. O quinto aspecto da pesquisa que eu acho relevante é que ela diz que as pessoas que se permitem chorar na frente dos outros, elas são consideradas mais honestas emocionalmente. Isso é resultado de entrevistas. É interessante porque quem olha quem está chorando, exceto alguns que são grandes artistas, grandes simuladores, né? São pessoas que você já conhece, inclusive, exceto essas pessoas, você observa aquilo e vê que há sinceridade naquela expressão. E uma pessoa que se permite chorar na frente da outra, ela demonstra honestidade emocional. E, sob o ponto de vista dos outros, as pessoas a acolhem com mais facilidade. Mesmo que você não se permita chorar, você avalia aquela pessoa como honesta emocionalmente. E o sexto item da pesquisa, que eu acho relevante, é que as pessoas que se permitem chorar têm melhores relacionamentos. E aí você fica pensando, bom, por que pessoas que se permitem chorar têm melhores relacionamentos? Em primeiro lugar, porque elas se conhecem melhor, que é um dos aspectos da pesquisa muito interessantes também. Pessoas que se permitem chorar se conhecem melhor. Se conhecendo melhor, elas são capazes de estabelecer relacionamentos de melhor qualidade, justamente pelo seu próprio autoconhecimento. Um outro fator que permite que elas tenham melhores relacionamentos é justamente porque elas são honestas emocionalmente. Isso permite com que pessoas igualmente honestas ou que respeitem essa honestidade emocional, essa transparência emocional, as vejam de uma forma melhor. Por fim, eu vou concluir com uma frase de Carlos Drummond de Andrade que eu acho muito interessante. Ela diz o seguinte: um dia desses eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que eu não tenho tido tempo de chorar. Tchau!